Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, telefone à sua disposição, 11 também São Paulo 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Ari Friedenbach, que é filiado ao PROS. Prazer tê-lo aqui, vereador. É sempre um prazer estar aqui nesse programa, sempre com uma mesa muito interessante. A gente sempre aprende muito aqui nesse programa. Você é filiado ao PROS? Sim. Decifra o PROS para mim, por favor. Eu sou presidente municipal do Partido Republicano da Ordem Social. Agradeço. Eu vou insistir sempre. Imagina, insista, é bom, eu é tenho importante. que escrever antes. Também conosco o Procurador de Justiça João Antônio Garreta Prats, Ministério Público do Estado de São Paulo. Garreta, prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui ao lado de pessoas tão importantes, tendo a oportunidade pela primeira vez de participar de um programa apresentado pelo Zancopé, que eu conhecia tanto de voz e agora e também de vídeo, mas agora estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente. Essa bancada ilustre, com jornalistas e vereadores. Eu vou sofrer bastante aqui, já vi tudo. Agradeço a você. Jornalista, radialista Reinaldo Castilho Tavares, autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou. Reinaldo, que bom tê-lo aqui. A satisfação é minha e, acredite, a oportunidade veio realmente num momento muito importante, porque o programa é transmitido pela Rádio Cacique em Santos. E no próximo dia 27 agora, nós pretendemos lançar o livro no Instituto Histórico e Geográfico de Santos, na Praça de Santos. O livro ainda não foi lançado em lugar algum, a não ser São Paulo. A primeira cidade a ser lançado o livro será em Santos. Então, isto me dá muita alegria, e aos telespectadores e aos demais convidados e componentes da mesa, e principalmente a você, companheiro velho de guerra e de muitos anos de lutas, né? Tem uma história que você acabou de ouvir que eu acho que não está nem no seu livro ainda. Vereador por São Caetano do Sul, vereador Éder Xavier da Trombeta. Éder, esse nome é nome adotado ou é nome de... já é proposital? Prazer tê-lo aqui. Prazer também, uma satisfação nos acompanhar com você nesse programa, que aqui os componentes da mesa já anunciaram a penetração, etc., e a competência da própria mesa. Agora, o nome Trombeta, porque nós temos lá um jornalzinho muito simplesinho, de uma associação em São Caetano do Sul, e o grupo que dirige a ASEAN criou, então, o jornal A Trombeta. E nós trombeteamos muitas coisas na cidade de São Caetano. Espero trombetear um pouquinho aqui no teu programa. Por isso é o Éder da Trombeta. Né? O pessoal de São Caetano o identifica como Éder da Trombeta. CPI da Sabesp quer ouvir população. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que investiga o cumprimento do contrato da Sabesp com a cidade de São Paulo, quer ouvir representantes da empresa e especialistas, fazer audiências públicas nos bairros para ouvir a população. Um dos objetivos é tentar entender por que há tantas queixas de falta d'água, enquanto a Cantareira, o governo e a Sabesp afirmam que não há racionamento. Ari Friedenbach é presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública, vice-presidente da CPI da Sabesp. É isso, Ari? Exatamente. Então eu começo contigo este assunto. Bom, esse debate está muito acalorado na Câmara, como em toda a cidade, em todo o estado de São Paulo. Nós estamos sofrendo um racionamento sem declaração do governo, muito pelo contrário, o governo, a presidente da Sabesp, que foi ouvida por algumas vezes já na CPI, declara de que não há racionamento na cidade de São Paulo. O que diz a Sabesp é que o que há é uma redução na pressão no fornecimento de água. O fato é de que Zona Leste e Zona Norte todos os dias estão sem água, ou seja, nós vivemos sim uma situação de racionamento. Na minha opinião,
Uma das razões, além da falta de chuva evidente, é profunda falta de responsabilidade do governador ao administrar essa questão, que já vinha sendo informada a Sabesp há mais de 2 anos pelos técnicos de que essa situação iria ocorrer, independente da falta de chuvas. O que houve foi uma falta muito grande de investimentos por conta pela própria Sabesp, que ontem foi pedir à nossa presidente 3,5 bilhões de reais para investir, sendo que a Sabesp é uma empresa que tem 51% do seu capital é do governo do Estado, e o governo deveria trabalhar com muito mais responsabilidade, na minha opinião, na questão da preservação da água. Houve uma falta de oportunismo, de se desenvolver um trabalho, de oportunidade, aliás, não oportunismo, de oportunidade de se desenvolver um trabalho de conscientização de que a água deve ser preservada, deve ser cuidada com mais responsabilidade. Se a Sabesp é estadual, por que a Câmara Municipal é que sai nessa luta? Porque há um contrato de fornecimento de água com o município de São Paulo, e é isso que está sendo, o foco dessa CPI, é como está sendo tratado esse contrato, como ele foi estabelecido, todas as bases desse contrato. Agora, eu estive, inclusive, sobrevoei a região lá do reservatório da Cantareira, na região de Bragança, e o que se vê lá é uma situação trágica e que não está se divulgando, e a Sabesp não tem nenhum estudo a respeito, isso já foi dito na Comissão Parlamentar de Inquérito, nenhum estudo do dano ambiental, que é gravíssimo, isso não vai haver como se recuperar, no mínimo em 50 anos, porque está se captando água, está se captando toda a fauna, a flora, e isso ninguém fala, a Sabesp não se responsabiliza por isso, não há nenhum estudo que apurou os danos que estão sendo causados, que são muito, muito graves. Garreta, que é procurador de justiça. Eu moro em Atibaia, e Atibaia não é área da Sabesp. Acompanho, óbvio, como cidadão, só trabalho na área criminal do Ministério Público e espero que não tenha repercussão na área criminal essa matéria, a água. Vejo em Atibaia, moro do lado da represa, como baixaram os níveis da represa. O contrato com a Prefeitura de São Paulo, que está sendo apurado pela Câmara, eu não tenho nem conhecimento. E como cidadão de Atibaia, e Atibaia sai, por enquanto nós não temos problema de falta de água. Por incrível que pareça, a região de Bragança, a região de Atibaia, não chegou a falta d'água lá, e espero, Deus queira, que não chegue também. C. Tavares, como você analisa essa? Vejam, a questão da água não é uma questão local ou regional. Não é só em São Paulo que está faltando água. Acredito eu que com o término das eleições houve muita polêmica, houve muita discussão, houve conflitos e, naturalmente, a água entrou na pauta. Mas não é um problema, porque, veja bem, é um problema que depende muito mais da natureza do que dos equipamentos que existem, porque se não existissem os equipamentos, bom, aí está certo, mas existem os equipamentos, todos eles preparados e naturalmente, para fazerem funcionar e que a água vem. Mas o que falta, principalmente, é a chuva. A chuva não veio este ano e, pelo visto, o aquecimento global está complicando cada vez mais, e não é só no Brasil, não é só em São Paulo. Em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, está acontecendo a mesma coisa. Agora, naturalmente, existem outros tipos de equipamentos, e quanto ao empréstimo que o governador solicitou ontem, me parece que é para a construção de novos equipamentos de prevenção, não ainda para a utilização da água, porque ele está se valendo de outros recursos. Essa é a minha opinião. Eu queria complementar também uma informação bastante importante. Assim, isso é absolutamente comprovado, que eu vou falar. Nós temos uma perda de quase 40% na distribuição
de água. O governo diz que perde 30% a distribuição da água. Exato. Antes Que é dela chegar no destino, seja já chega 30, com seja 40, menos. que seja 30. Não sou advogado Não, do não. governo. Estou Se colocando... for 30, também é um absurdo. Quer dizer, imagina uma cidade como São Paulo perder 30% da água que é distribuída. A rede da Sabesp parece uma peneira, na verdade. Não são canos de distribuição, encanamentos de distribuição de água. É uma verdadeira peneira. Água de reuso no Brasil é uma coisa inexistente. Países mais desenvolvidos, por exemplo, eu estive com alguns vereadores no ano passado visitando Israel, e uma das coisas que nós visitamos foi a questão da água, como é que eles lidam com água num país que é desértico e que não falta água nunca. A reutilização, a água de reuso lá chega a 80%. Não existe praticamente nenhuma perda na distribuição de água. Sistemas de captação de outras fontes, de outras nascentes, não houve investimento nisso. Quer dizer, muitas obras que teriam minimizado o problema da falta de chuva não foram feitas. Então, eu acho que há uma profunda irresponsabilidade. Encerrando, a presidente da Sabesp mesmo declarou de que foi proibido se falar em racionamento, em escassez de água durante toda a campanha. Quer dizer, a gente... neurolinguística. Então, há um problema gravíssimo de administração, político e de investimento. Eu acho que o nosso problema vai muito além disso, né? Eu queria lembrar que o Brasil, menos de metade da população do Brasil tem rede de esgoto tratada. Menos da metade. Então, quando se brinca, nós estamos brincando assim, agora apareceu o problema da água. Mas é óbvio que um país que não tem esgoto não vai ter água. Isso então, é muito sério o problema e, felizmente, está aparecendo, porque o esgoto vai aparecer. Nós temos um problema de saúde pública no Brasil enorme, decorrendo da falta de esgoto, e, por enquanto, ninguém fala. Só se fala no ebola que está lá na África, né? Parece que o nosso problema é o ebola, os aeroportos aqui com estrutura contra o ebola. Enquanto isso, do lado do aeroporto está o esgoto a céu aberto e a população sendo contaminada com o esgoto. O vereador Éder Xavier é de São Caetano. São Caetano não tem esse problema, vereador? Não, São Caetano tem muitos problemas. Um desses também é que ele compra. Estou falando da água, tem muitos problemas, mas tem também. A água, vereador. Tem problema. Esse IDH é um problema também para São Caetano, uma cidade rica que não é bem assim. Mas o problema da água que nós estamos tratando São Caetano compra água da Sabesp e não está tendo racionamento. São Caetano, pelo menos, não está tendo isso neste momento. Nós estamos lá perto da Billings, a Billings já foi assim, já foi assada para trazer água para a região, etc. Mas o Reinaldo Tavares, ele fez uma sustentação a respeito das intempéries do momento e tal. E tem um livro interessante que eu gostaria de ter, que é História que o Rádio Não Contou. Algumas coisas não estão sendo contadas nessa história da água. E o bombeiro, Zancopé, usa a água para apagar fogo. E governo não pode ser bombeiro. Não pode acontecer o problema e depois correr todos os secretários para ir solucionar, como que está acontecendo no Estado de São Paulo. Todos os secretários estão envolvidos, ou seja politicamente para não anunciar, ou seja isto ou aquilo, mas todos estão correndo como se fossem bombeiro com água para apagar o problema da água. Mas o problema da água vem há muito, muito tempo. As intempéries já aconteceram e, no meu ponto de vista, não, o governo tem que andar na frente dos problemas, criar soluções a longo prazo. Isto não aconteceu. É evidente que não é só deste governo. Isso não aconteceu no estado de São Paulo. As intempéries é um detalhe, mas a falta de visão futura ou de se programar, não para resolver problemas que acontecem no dia a dia, isso não aconteceu em São Paulo. É triste. O Ministério Público cobra a redução da retirada de água do Alto Tietê. O Ministério Público está movendo ação civil pública ambiental pedindo a redução imediata do volume de água retirado do sistema Alto Tietê pela Sabesp. Manancial está operando com menos de 7% da capacidade, pois está suprindo regiões que antes recebiam água do Cantareira. O Ministério Público de São Paulo cobra soluções para a falta d'água em Itu, cidade que mais vem sofrendo com o desvio dos sistemas. Garreta, você já disse que não é bem a tua área, não é a tua área, mas... não é bem a minha área. Quando cita Ministério Público, a gente... E mais do que isso... O pior, ele não quer que a coisa vire para o criminal, mas não. Eu sou um advogado de 30 anos, doutor. Se a coisa continuar do jeito que está, é bem possível que resvale para lá, viu? O fato é que também, mesmo que fosse a minha área, eu trabalhei na área ambiental quando fui membro do Conselho Superior do Ministério Público, tenho alguma noção. Só que, até por uma questão ética, não vou me posicionar com relação à ação civil pública. O que eu quero dizer é que é o complicado, é a história do lençol.
né, a gente vê, assim, vou dar um exemplo parecido, problema de presídio. Ninguém quer presídio na sua cidade. Então, o promotor daqui entra com ação para não ser aqui ou de lá. Eu acredito, não sei. Aí vai o prefeito, recebe uma verba do governo e Isso autoriza. é complicado, é bem complicado. Então, Funciona o assim. problema da água é parecido, é um cobertor oculto. Aqui não tira daqui, mas e aqui, como é que eu vou colocar? Garreta, eu vou... A situação é difícil. Desculpe... Eu não detesto ficar em cima do muro, mas aqui eu vou ficar. Desculpe interrompê-lo, mas ontem foi exibida na televisão uma entrevista feita com a presidente em fevereiro. Então, em fevereiro, ela dizia que colocava recursos emergenciais à disposição do governo do Estado de São Paulo, mas o governador Alckmin não aceitou. Aí, ontem, marcaram reuniões para discutir. Nesse caso, obras emergenciais, eu estou querendo entender onde é que o termo pode ser aplicado numa situação dessa. Então, olha, pode fazer aí a obra que é emergencial, dispensa licitação. No Brasil, quando fala dispensa de licitação... Eu falo, bem Deus por aí. céu. Agora, emergencial, se de fevereiro foi oferecido e não foi feito até hoje, não aconteceu nada, E não era emergencial. eu repito, Me há parece mais óbvio, de 2 né? anos os técnicos da Sabesp estão informando que essa situação iria ocorrer. Quer dizer, de emergencial não tem nada. Agora, só para explicar para o ouvinte que emergencial implica em dispensa de licitação. Não vejo nessa situação nada de emergencial. Né? Não vejo por que dispensar a licitação. As obras, e inclusive essas próximas obras que estão sendo pedidas por São Paulo, seriam de futuro, não tem nada de emergencial. E repito, se fosse emergencial e foi oferecido em fevereiro, nós estamos em novembro, não aconteceu nada, não era emergencial, obviamente. Perrembar, algo a acrescentar? Não, eu absolutamente concordo. Não há nada de emergencial. Tem que se trabalhar à frente, como foi colocado pelo vereador. É função do governo pensar 50 anos à frente, para que a gente não sofra uma situação que se torne emergencial por falta de visão política, de planejamento dos nossos governantes. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje o vereador por São Paulo, Ari Friedenbach, filiado ao PROS, o jornalista, radialista Reinaldo C. Tavares, autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou, o vereador por São Caetano do Sul, Éder Xavier da Trombeta. Que partido? Sem partido no momento. Ah, é? É. Procurando um partido, Zacopé. Arranja aí um partido para mim. Eu? Você acabou de receber um convite aqui. Ó. Ótimo. Procurador de Justiça João Antônio Garreta Prats, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ex-prefeito de São Caetano tem contas reprovadas. Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do ex-prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, referentes a 2012, último ano de seu mandato. A rejeição pode torná-lo inelegível por 8 anos. No parecer do TCE, consta que a dívida da prefeitura foi de 2.990.000, quase 3, barrando nos 3. É que nem loja de 1,99, aqui é 2,99. Isso foi em 2011 para 274 milhões e meio em 2012. Aumento de mais de 9.000%. Entre as dívidas, 33 milhões com a Previdência Social. Hoje, Auríquio é secretário de Esportes do Estado. Éder Xavier, pode tocar sua trombeta aqui com uma notícia dessa. Mas vamos trombetear sem uma dose política excessiva. Vamos trombetear aqui. Eu quero vamos que você esclareça essa notícia que eu acabo de ler. Com documentos do... Me perdi até nos números aqui, porque não sabia se era isso mesmo, né? Que eu estava dando, lendo um número, até titubeei, mas depois um reajuste ou aumento de 9.000%. Então não estava errado. Desculpe, quando eu tropecei nos números aqui. Não, Zacopé, está perfeito. Olha, você vê bem uma coisa. Absurdo, absurdo, absurdo o que aconteceu. Certamente, nós estamos fazendo esse levantamento. É bem possível que o ex-prefeito José Auríquio Júnior, que hoje, como você bem disse, é secretário de Esporte do Estado de São Paulo, do governo Alckmin, venha a ser o campeão, o mais ousado dos prefeitos entre os 645 municípios do Estado. Porque, a partir de maio do ano de 2011, 2012, a partir de maio do ano de 2012,
ele deixou uma dívida que representa 35% do nosso orçamento, do orçamento de São Caetano do Sul. Para você ter uma ideia, o déficit orçamentário no ano 2009 foi de 0,02, quer dizer, muito longe de 1%. Em 2010, 0,07%. Em 2011, houve equilíbrio nas contas, não é? O restos a pagar, o balanço das contas, olha, eu, prefeito, comprei tanto, administrei tanto, deixei para restos a pagar tanto, com dinheirinho lá no banco, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Entretanto, no ano de 2012, a partir de maio, quando a sinalização política de que ele deixaria o mandato, a ousadia do José Aurico Júnior foi tão alta. E por isso que eu disse, viu, Zacopé? Não é só política, é documentos aqui firmado por 3 auditores do Tribunal de Contas, relatado pelo conselheiro, que é o relator deste processo, e com o Ministério Público indicando que a Câmara Municipal de São Caetano deve reprovar isso, deve reprovar estas contas. Reprovando a Câmara, ele fica inelegível pela lei durante 8 anos. Mas, então, neste ano de 2012, atingiu 35% de déficit no orçamento de São Caetano do Sul. Mas, Éder, você acabou de fazer referência e eu pergunto, e a lei de responsabilidade fiscal? É por isso que eu também fiz essa colocação de que a ousadia do senhor José Aurico Júnior é, assim, inexplicável, né? É incomensurável. Porque na lei de responsabilidade, todos nós sabemos, você pode deixar restos a pagar, mas o dinheirinho tem que estar lá no banco. Não é possível deixar o restos a pagar desta forma. O empenho tem que estar. O empenho que está lá. Agora, aproximadamente 300 milhões de reais. Para você ter uma ideia do que isso representa para São Caetano do Sul, é assim. Nós temos hoje, no orçamento de 2013, votado pela Câmara, de 2014, vamos votar agora a LDO, nós temos hoje 5 milhões de reais para não dá para fazer uma praça, ou algo no valor de 5 milhões. Para pagar a dívida de 300, nós precisaríamos, imagine, quantos anos? 60 anos para pagar a dívida que esse moço deixou. E a lei de responsabilidade fiscal cria dificuldades também de ordem criminal para esse tipo de situação. Então, a ousadia deste moço é descomunal. E o problema está lá para o povo. Às vezes, o prefeito vai pagar. O prefeito não tira dinheiro do bolso para pagar nada. Você deixou para o outro administrar este rombo, né, esse escândalo, e o povo vai ter que pagar isso de uma forma ou de outra. Garreta, tanto se anunciou sobre a lei de responsabilidade fiscal como a solução para todas as administrações públicas, né, no Brasil inteiro. Aí a gente nota que não é bem assim. Mas o que acontece? Eu quero saber o que acontece. Na verdade, essa lei foi um avanço, assim, talvez, em termos de legislação, tenha sido a melhor lei para o país, que gerou efeitos futuros. Mas, de um tempo para essa parte, está se começando, várias leis modificaram, sempre diminuindo a incidência mais forte da lei de responsabilidade fiscal. Eu estou tentando ler o livro Decifrando o Óbvio, aqui, do eminente vereador Xavier, para ver se eu consigo entender esses números. Eu não conheço os números da prefeitura e aí não tenho muitos elementos para falar. Agora, realmente, se houve a lei é bastante, ainda continua, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, continua bastante severa. Mas o que acontece? No caso aqui, nós temos o agente, ou o agente público, se eu posso assim dizer, um prefeito que ocupou o cargo e deixa lá contas pendentes. Tem um limite, tudo tem um limite. Mas o que acontece? Fiscal. Eu não sei se está dentro do limite, eu não posso te afirmar. Não posso imaginar que esteja dentro de algum limite. 9.000% não pode ser. Uma lei tão flexível. Não, eu vou dar um exemplo assim, lógico, caricato. Mas, de repente, a prefeitura emprestou dinheiro para outra prefeitura. Então, ela tinha um superávit. E alguém assume e acaba fazendo um empréstimo. Mas isso tudo é documentado. Tudo isso exatamente. É comprovado. A documentação ainda. É comprovado. Essa hipótese... Não sei quanto a prefeitura arrecada, quanto a prefeitura gasta. Garreta, mas o que eu pergunto, né, eu repito, a lei de responsabilidade fiscal foi anunciada como a solução para todas as administrações públicas. Aí, no caso aqui, eu quero saber o que acontece. O ex-prefeito é secretário, continua na vida pública. Por enquanto, o risco dele é ser inelegível só? Não, isso é uma questão, só que inclusive não está na lei de responsabilidade fiscal. Isso é um problema que é paralelo. Paralelo. A lei prevê uma série de sanções que eventualmente serão aplicadas. É que as sanções, desculpe, mas as sanções são ao município, não ao prefeito. Não, né? também ao prefeito. Assim, em termos de conseguir financiamentos. Agora o prefeito
De que forma ele vai responder? Não, ele a isso, responde, né? responde até com patrimônio pessoal, eventualmente. É muito difícil, patrimônio, mas né? é muito difícil. Não sei, não estou dizendo que é o caso, porque realmente eu estou tentando decifrar aqui. É muito número. Sim. 9.000% é uma coisa que a minha cabeça de formada em direito não sequer consegue imaginar. Então, não sei, realmente eu não sei. Eu hoje estou virando o humorista, mas eu não posso Não. sobre alguma coisa. Reinaldo C. Castilho, você como jornalista. Bem, eu não sei se você quer que eu entre no assunto ou o assunto do livro. O livro daqui a pouquinho, nós temos mais tempo. Ok, porque é uma discussão política muito interessante, mas como jornalista, eu faria uma análise e faria até um convite. Se fizermos um retrospecto na história política do Brasil, nada mudou. Nada mudou. Em 1922, quando Arthur Bernardes era candidato à presidência da República, concorria com Nilo Peçanha, era presidente o Epitácio Pessoa. Pois bem, em 1922, vejam bem, criaram-se cartas falsas atribuídas ao Arthur Bernardes, que ele não escreveu, ele diminuindo as condições e as posições dos órgãos governamentais do Exército, da Marinha, e, no entanto, o Arthur Bernardes acabou vencendo. O Pandiacalógera, que era conselheiro do Epitácio Pessoa, chegou e disse: Excelência, se o Arthur Bernardes for eleito, não vai aguentar 24 horas no Catete, porque é a capital da República, no Rio de Janeiro. Assim mesmo, o Arthur Bernardes foi eleito. Mas a confusão era tanta e os conflitos eram exatamente como hoje, em proporções menores, porque a população era menor, o país era menor. Mas o governo do Arthur Bernardes foi todo ele um mandato exercido em estado de sítio. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu homem. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso telefone à sua disposição, 50526622, pela AltV, a reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso contato agora com o Duarte Moreira, que é presidente da FIPESP. Duarte Moreira, que bom tê-lo aqui no Gente que Fala. Igualmente, boa tarde, Zancopé. O meu boa tarde aos debatedores do programa, o vereador Ari Friedenbach, que é a Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública e vice-presidente da CPI da Sabesp. O jornalista e meu amigo radialista e também meu colega da Academia dos Jornalistas de São Paulo, Reinaldo Castilho Tavares, autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou. O vereador por São Caetano do Sul, Éder Xavier da Trombetta. O procurador de Justiça, João Antônio Garreta Prates, do Ministério Público do Estado de São Paulo. As suas ordens, Zancopé. O solidário da FIPESP. Durante o ano, a FIPESP realiza ações sociais de apoio a instituições beneficentes. Como é realizada a campanha Natal Solidário? A campanha Natal Solidário, novamente promovida pela Coordenadoria Social da AFIPESP e por nossas unidades regionais do interior e litoral paulista, visa o auxílio e o atendimento básico das necessidades de crianças carentes de diversas instituições beneficentes. Como a FIPESP presta esse auxílio? Olha só, na coordenadoria, o associado pega os dados da criança e compra as roupas e brinquedos específicos para a criança. Nas 17 unidades regionais, os produtos são entregues diretamente no local e serão repassadas às instituições parceiras da associação. Moreira, até quando a campanha está disponível? A campanha será até o dia 12 de dezembro, que cai numa quarta-feira. E pedimos nesta oportunidade aos nossos associados que participem, pois a associação está realmente enganjada em trazer um Natal melhor para o maior número de crianças possíveis neste 2014. E onde o associado pode encontrar mais informações sobre essa e outras campanhas da associação? Copé, todas as informações sobre o Natal Solidário e as demais campanhas o associado encontra no site da AFIPESP, www.afipesp.org.br ou pelo telefone 0800 700, aliás, vou repetir, 0800 77 17 44 ou pessoalmente nos 18 pontos de arrecadação. Duarte Moreira, foi uma grata surpresa tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que possa ter essa surpresa outras vezes. Um abraço, Duarte. Um abraço, Zancopé. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Conosco hoje o vereador Ari Friedenbach, que é filiado ao PROS. O vereador o Ari Friedenbach é vereador em São Paulo. Em São Caetano do Sul, vereador Éder Xavier da Trombetta, procurador de Justiça João Antônio Garreta Prates, do Ministério Público do Estado de São Paulo, jornalista, radialista Reinaldo C. Tavares. Teu livro é Histórias que o Rádio Não Contou? Exatamente. É uma obra que, quando foi concebida dentro do espírito do resgate. Porque, a exemplo do que aconteceu com o avião, Santos Dumont inventou e não levou. O rádio é a mesma coisa. O crédito sempre foi dado ao físico italiano Guglielmo Marconi, quando, na realidade, não foi o Marconi o inventor do rádio, e sim um padre brasileiro nascido em Porto Alegre, padre Roberto Landel de Moura. E essa história está toda contada aqui, porque o Marconi tem uma importância muito grande no cenário, não há dúvida nenhuma, mas o Marconi é inventor da radiotelegrafia sem fio, que é uma coisa, é o código Morse.
E o padre é inventor da palavra. Ele falava, não tinha alto-falante nem microfone na época, mas tinha um transmissor e uma válvula. Por intermédio dessa válvula, ele falava e a sua voz era ouvida à distância. Ele fez experiências aqui em São Paulo? Claro, fez. De onde? Ele transmitia de onde para onde? A primeira experiência no mundo de se transmitir a voz à distância foi na cidade de Campinas, isso em 1892, na cidade de Campinas. E depois repetiu em 1894 essa mesma experiência aqui do alto da Avenida Paulista para o bairro de Santana, onde ele era pároco. E, lamentavelmente, a igreja não o apoiava. Inclusive dizia o seguinte, ou você é padre ou você é cientista. As duas coisas não dá. Queriam interná-lo, é verdade? Como? Queriam interná-lo? Ele era tido como louco, como bruxo, praticante do espiritismo, porque onde é que já se viu falar aqui numa válvula, num equipamento, e ser ouvido à distância, naquela época, só podia ser louco ou então ter parte com o demônio. Então queriam interná-lo, e ele era muito perseguido exatamente por essa razão. Mas o livro faz essa evocação, faz esse resgate e faz um resgate também dos principais radialistas que o Brasil teve desde o seu início, eu venho desde o surgimento da implantação no Brasil, porque ele não só tem o livro vem acompanhado de 2 CDs. Um CD está aqui na primeira capa. E deixa eu ver se eu consigo mostrar o livro aqui para o James. Posso abusar aqui? Por favor, continue. Não, então, e o segundo CD está na contracapa, e são registros sonoros, e dentro do livro tem um guia para que as pessoas possam saber o que estão ouvindo, porque os mais jovens, os estudantes, naturalmente ouvem falar em suas casas do Repórter Esso, das rainhas do rádio, das radionovelas, mas naturalmente não conheceram pela pouca idade que têm, mas são estudantes. E exatamente o livro é uma obra de consulta, é uma obra onde se possa saber quem foram os principais animadores do rádio brasileiro, não do rádio só em São Paulo, como também há aqui uma relação de todas as emissoras AM que se implantaram no Brasil desde 1923, cuja primeira foi a do professor Edgar Roquete Pinto, foi a Sociedade Rádio Clube do Rio de Janeiro. Reinaldo C. Tavares, quais os prefixos que você trabalhou, jornais? Jornais, eu trabalhei na rádio, em jornal, a Tribuna, aqui no diário, nos diários de emissoras associadas, e como jornalista escrevi muitos artigos para revistas especializadas e inclusive uma coluna no Diário da Noite ou no Diário de São Paulo, sobre análise do mercado publicitário, né? Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Ele é robusto, né? É robusto. Não, mas ele quantas levou páginas aqui? 667? Quase 700 páginas. E me tomou aí quase 20 anos de pesquisa, porque eu não poderia ser contestado, porque, além de jornalista, eu sou professor também, e professor na cadeira de rádio e televisão. E imagine, eu levantar numa aula, ou um aluno levantar e dizer, o senhor é um mentiroso. Até hoje, alguma. De forma alguma. Então, veja bem, essa pesquisa do padre Roberto Landel de Moura é muito interessante, e toda a história dele está aqui, da família. Você disse que o livro não foi lançado, mas está na terceira edição, não foi lançado em Santos. Não está em Santos, exatamente. Bom, não foi em Santos. O pessoal que nos acompanha pela Rádio Universal em Santos, que dia que é o lançamento? Será dia 27 agora de novembro,
cai numa quinta-feira e será lançado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Mas é a terceira edição, atualizada e revista. Encontro aqui nas melhores livrarias, diria assim, usando um termo que gastamos. Mas esse é um detalhe que eu estava guardando para o final. O livro foi editado pela Paulus Editora. Sim. Então, a Paulus tem livrarias próprias. Então, os livros só podem ser encontrados nas livrarias da Paulus ou então pela internet. Então, mas que avanço para nós, hein? Não, para nós, sem dúvida alguma. Paulus tem uma livraria bem em frente à estação Ana Rosa do metrô. Exatamente, ali e outra na Praça da Sé. Isso, a indicação mais fácil é sempre próxima ali à estação, é do lado da estação Ana Rosa do metrô, certo? Mas tem muitas curiosidades. Por exemplo, só mais 2 minutinhos, mas é importante que se diga. Brasília, quando foi inaugurada sem luz. Pouca gente sabe disso. Eram geradores que funcionavam em cima daqueles caminhões Mercedes-Benz, aquela barulheira danada, porque não havia luz. Mas o Juscelino queria construir Brasília de qualquer forma, então foi construída, mas foi construída com um gerador. Da mesma forma que a Rádio Nacional do Rio de Brasília, que foi inaugurada em 1958, ela foi inaugurada com gerador e não tinha luz ainda. Você está acompanhando Gente que Fala. O vereador por São Caetano, Éder Xavier da Trombeta, nos deu um livro autografado aqui também, Decifrando o Óbvio, Éder. Autografou o livro mas depois, para mim. Depois que eu ouvi o Reinaldo falar com tanta propriedade, jornalista, fez um livro desse jeito, eu acho que eu vou pegar esse livrinho aqui e vou levar de volta. Absolutamente. Esse já está autografado, o Garreta também não permite. Que alegria. Que livro é esse teu? O Decifrando o Óbvio é um livro assim que não tem tanta criatividade do autor. São 3 títulos de livros, são 12 mil livros já entregues gratuitamente, mas o tema é o que diz... Bom, mas você escreve um livro e diz que não tem criatividade do autor. Não, porque é um documentário, deixa eu dizer a você. Ser. É que eu estou perto aqui do Tavares, e olha o que ele conhece, então eu fiquei aqui muito impressionado. E a verdade é assim, a expressão criatividade é porque o livro é o que diz a Bíblia e o que diz a ciência. Não sustenta nenhum aspecto religioso, nada disso. E eu sustento a tese de que nós não estamos sós no universo, que a Bíblia contra essas façanhas todas dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, e é mais ou menos como hoje esses programas de televisão, National Geographic Channel, que traz lá astronautas do passado, é mais alguma coisa tipo que alguém deve lembrar aqui, certamente o Tavares, era um deus dos astronautas do Erich von Däniken, mas é assim, só focado na Bíblia. Então é isso, não tem grande criatividade. Eu leio o que está na Bíblia, leio o que está escrito que a ciência diz e vou reproduzindo aí no livro. Mas sustento a tese. Advogado tentando fazer livro, sustento a tese que nós não estamos sós no universo. É evidente que a Bíblia não fala sobre aquele hominho baixinho, verdinho, com um negocinho na mão, bzz, bzz. Ela fala de coisas muito mais avançadas do que essa, lógico. Você está conosco nesta edição de Gente que Fala, o vereador Ari Friedenbach, filiado ao PROS, o jornalista, radialista Reinaldo C. Tavares, autor do livro Histórias que o Rádio Não Contou, o vereador por São Caetano do Sul, Éder Xavier da Trombeta, sem partido, procurador de Justiça, João Antônio Garreta Prates, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Éder, eu leio aqui sem partido, eu não estou habituado a anunciar político sem partido. Friedenbach, isso é raro, não é? É verdade. Político sem partido? Mas às vezes é um momento um rito de passagem, vamos dizer. Rito de passagem tem aí também no livro Decifrando o Óbvio. Passagem de um estágio para outro. Não perde uma também. Aproveitando o seu gancho da Bíblia, a Paulus acabou de lançar também uma edição, é a última edição da Bíblia Sagrada, e eles levaram 5 padres para traduzir, para poder encontrar uma linguagem que fosse de entendimento da massa popular. É um trabalho muito interessante.
já que falou na Bíblia, procure conhecer este lançamento da Paulus, que é muito recente, é de agora. Vai trazer outras informações para que eu possa continuar fazendo livros. Aqueles que ligaram para o 50526622, Cícero de Itapevi, Garreta, quando um juiz manda prender e o desembargador manda soltar, isso ajuda a criar o alto custo com a violência no país? Acontece com o oposto também, às vezes. Às vezes o desembargador manda prender, o juiz manda soltar. Já aconteceu isso também. É triste a visão que a sociedade tem da justiça, de que a justiça só solta. Mas não é uma visão sem fundamento. Eu trabalho há 30 anos na área criminal. Infelizmente, nem todos os promotores, nem todos os juízes, nem todos os delegados, nem todos os advogados têm uma visão de que estão no Brasil, né? A gente conhece, eu trabalho com algumas pessoas que eu acho que vivem na Suíça. Honestamente, vivem alguns juízes, alguns promotores, alguns advogados. Acho que o mundo ideal gostaria que no Brasil chegasse perto, só que nós não vamos chegar. E aumenta, assim, infelizmente, a impunidade é o grande mal do nosso país. Enquanto não atingir, eu sempre falo, há 30 anos eu falo, vai piorar, mas nós vamos chegar no fundo do poço. Infelizmente, hoje eu falo, nós vamos piorar muito mais e o fundo do poço está muito longe. A hora que todo mundo todos estiverem perdendo entes familiares, o seu patrimônio, ninguém puder ter mais nada, aí nós vamos acordar talvez e encarar um problema que é seríssimo, que é a segurança pública. Talvez o maior problema do nosso cidadão hoje em dia. Garreta, Jaime do Jardim Bonfilholi também manda uma pergunta para você. O que pode acontecer com um promotor que alega que arquivou em lugar errado pasta remetida pela Justiça da Suíça, retardando as investigações sobre o cartel dos trens e metrôs de São Paulo? Se fosse inespecífico, eu poderia até me manifestar. No caso, ele está se referindo a um procurador da República, do Ministério Público Federal. Eu não sei se é verdade ou não. Agora, se algum promotor, algum membro do Ministério Público engavetar qualquer investigação, em geral, por uma razão escusa, ele vai responder, pode perder o cargo, responde criminalmente, tem uma série de consequências. Quanto ao fato que ele está se referindo, eu ouvi na imprensa que houve esse extravio e também ouvi uma versão do Procurador da República, que não é do Ministério Público de São Paulo, mas que diz que não houve isso. Então, eu não sei onde está a verdade. Friedenbach, Arnaldo do Belém, qual a avaliação sobre um vereador ter declarado durante depoimento que a CPI da Câmara Municipal que investiga a Sabesp não ia dar em nada? Chamou alguns colegas de palhaços, chamou outros vereadores de palhaços. Bom, isso de fato aconteceu numa conversa quase particular, mas que o microfone estava aberto, não foi durante a CPI. Foi uma situação muito desagradável, mas que ele publicamente já pediu desculpas. Eu acho que a gente não deve ficar pisando em cima das pessoas. Pediu desculpas, está tudo bem? Não, pediu no plenário, ele pediu pessoalmente, se retratou, quer dizer, escreveu um documento também se retratando. Eu acho que assim, foi uma conversa entre amigos, e às vezes você fala mal de alguém sem querer ofender, né? Foi uma coisa particular que vazou no microfone, foi desagradável, foi dentro da Câmara, mas acho que assim, tudo que ele podia fazer para se retratar, se desculpar, foi feito. O vereador que passou por essa situação ficou muito constrangido, é uma pessoa muito correta, que faz um trabalho muito idôneo, não é do meu partido, mas é uma pessoa que eu tenho um excelente relacionamento, e acho que assim, a gente precisa dosar um pouquinho. Foi muito chato, não devia ter falado, mas tudo que ele podia fazer para se retratar já o fez, então acho que é um assunto encerrado. Jurandir, que bem faz para a democracia que há 20 anos e vai para 24 anos, o PSDB nomeia aqui em São Paulo o procurador-geral, que também é chefe do Ministério Público. A Rita pode responder isso daí? Posso. Na verdade, desde a Constituição de 88, o Ministério Público, a nomeação do procurador-geral é feita pelos governadores do Estado, numa lista tríplice eleita pela classe. Então, eu honestamente tenho algumas restrições a esse modelo da Constituição. Entretanto, é o modelo que nós temos vigorando. Eu acho que o ideal seria que os próprios promotores pudessem eleger diretamente o seu procurador-geral. Há também críticas nesse sentido, de que aí seria muito corporativista. Eu não sei, eu prefiro essa opção, mas a lei permite que não só em São Paulo, como em vários estados, em todos os estados da federação. Todos, né? Todos, sem exceção. E ocorreu aqui em São Paulo, não nessa última composição, na anterior, a nomeação, como ocorreu também em 2006, a nomeação daquele que não foi o mais votado.
e é o atual procurador-geral, mas na reeleição ele foi o mais votado. Ou seja, a classe acolheu e achou que estava correta a indicação do governador. Eu acho que, conhecendo as pessoas que integram o Ministério Público, eu posso garantir que são absolutamente isentos. É um cargo de confiança? Não, assim, tem um mandato de 2 anos que só pode ser destituído pela Assembleia. Uma vez nomeado. Sim. Aliás, nós ouvimos num debate presidencial a Fiz a pergunta de propósito, porque é tão... Ela nomeou o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal para investigar e porque ela decidiu. Ora, não é nada disso. Não, a pergunta verdade, é exatamente por isso. Não existe isso. O governador nomeou, pode até ser muito se arrependeu da nomeação já ao longo da história, né? Porque depois o Procurador-Geral tem absoluta independência. E tem um mandato fixo, ele não pode ser destituído, não é um cargo em comissão. Perfeito. Paulo Alves... Aqui de São Paulo, Garreta, também é para você a pergunta. Por que o governo do Estado não paga precatórios alimentares? Lembrando que vários funcionários morreram sem receber. Eu próprio acho que vou receber alguma coisa quando meus netos, talvez, que eu tenho um crédito do Estado. É lamentável. Na verdade, a Constituição Federal já autorizou, em 88, uma recomposição de dívida. E houve 2 emendas constitucionais posteriores, postergando a dívida do Estado. Ou seja, se eu devo para o Estado, ele vai tomar minha casa. Se o Estado me deve, ele paga quando ele quiser, na verdade. Se pagar. E o ano passado, se fez um movimento no Congresso, parece, e eu não duvido que agora nós estamos com problema de conta pública, a sociedade tem que estar muito atenta para que não haja outra mudança, permitindo que passe, aí não é nem mais para o neto, é para o bisneto, talvez. Reinaldo C. Tavares, Valmir pergunta qual será o futuro do rádio AM e, por consequência, o rádio FM. Olhe, eu posso garantir que o único veículo que vai resistir a essa avalanche toda, com a tecnologia de internet e essas coisas todas, será o rádio, porque o rádio é imediatista. E, naturalmente, já na Europa se ouve rádio com o som digital. No Brasil ainda não chegou, por questões de ordem política, porque foram feitas experiências, e como você observou bem, essa é a 3ª edição. Na primeira edição, que saiu em 1997, eu já mencionava isso, que no Brasil existiria o DAB, que é o Digital Audio Broadcasting. Não deu certo essa experiência e o Brasil suspendeu essas experiências, mas chegando-se a uma conclusão, pode ter certeza que o rádio ocupará a posição que sempre ocupou, porque é de muita importância. E o vernáculo nosso só é mantido em países muito menores do que o nosso, usam o dialeto. Nós aqui usamos o português, graças ao rádio. Naturalmente existem expressões regionais, isso é muito normal, mas a língua portuguesa é conservada e se isso aconteceu pelo rádio. Maria do Socorro da Vila Guilherme tem 2 perguntas. Mora na Vila Guilherme, na rua onde moro, falta água todos os dias. O governador será o primeiro a aprovar a água que virá dos esgotos para ser transformada? O Friedenbach, você pode responder? Posso. Essa água de reuso, primeiro, assim, a tecnologia de hoje permite que ela seja absolutamente potável, quer dizer, você não vai beber esgoto. É uma água absolutamente limpa. Hoje nós temos tecnologia tranquilamente para tornar essa água potável. Então, eu não tenho dúvida que o governador vai tomar, eu tomaria, qualquer um pode tomar, sem nenhum risco de contrair doenças. Garreta? Na verdade, nós já tomamos. Nós tomamos água da Billings. O que é a Billings? Não é o Mas a água é também, tratada, né? ela não é colocada direto então no cano. Não, Né? essa Assim. polêmica toda. Perfeito, Nunca tomamos. a comparação é perfeita. É a mesma coisa. Mas nós temos tecnologia, como diz o vereador, mas essa tecnologia está implementada já? Vai ser implementada? Como é que está? Então, essa tecnologia vai ser implementada a um custo muito elevado, inclusive é muito cara essa tecnologia. Existem outras tecnologias que podem ser implementadas para minimizar o problema da falta de água, que é usinas de dessalinização, que muitos países usam isso em larga escala. Navios usam isso em 100% da água dos navios é dessalinizada, nos barcos veleiros. Isso é uma tecnologia absolutamente dominada nos dias de hoje. Então, existem várias formas de se resolver o problema com custos diferentes, mas a tecnologia está absolutamente disponível para se ajudar a minimizar esse problema. O Roberto Campos, da Santa Cecília.
Meu caro C. Tavares, a prova de que Santos Dumont é reconhecido como pai da aviação, que Bill Clinton esteve no Brasil, reconheceu isso no Rio de Janeiro, em aeroporto com seu nome. Nos Estados Unidos não existe nenhum aeroporto com o nome dos irmãos White. Não existe, mas se procurarem nas enciclopédias, vão encontrar sempre que os inventores do avião foram os irmãos Wright, lamentavelmente. Como é que é? Adquirir o livro e o CD, é isso? Maria do Socorro. Acho que a segunda pergunta da Maria do Socorro seria essa. Para adquirir o livro, é como eu disse, é nas lojas da editora Paulus. Aqui em São Paulo tem uma loja na Praça da Sé e outra ali na Vila Mariana. Ana Rosa, do lado da estação Ana Rosa do metrô. Bem do lado. Ou então pela própria internet, basta acessar Editora Paulus, setor de vendas, pede o livro e eles mandam entregar em sua casa. Meu caro Reinaldo C. Tavares, foi muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que possamos ter a sua presença outras vezes. Venha contar mais histórias. Você não contou. Tem que comprar o livro para saber as histórias. Não, mas a história mais interessante é do Cristo Redentor, porque ninguém hoje aqui entre nós é capaz de imaginar o Rio de Janeiro sem a presença do Cristo Redentor. E, no entanto, antes do Cristo Redentor, funcionou lá, e está aqui na contracapa, uma estação de rádio. Antecedeu ao Cristo Redentor. Ari Friedenbach, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala, é sempre agradável recebê-lo. Bom, é uma delícia estar aqui. Mas já visto como o tempo passa rápido, né? Aqui é um instante, acabou o programa, mas é sempre um prazer estar aqui com uma mesa tão interessante, foi melhor ainda. Muito obrigado pelo convite. Éder Xavier da Trombeta, esses livros são entregues pessoalmente? É só entrar lá no site, ver Fácil Decifrando o Óbvio, Éder Xavier, nós entregamos gratuitamente na casa de quem... Recebo em casa. Recebe em casa. Esse está autografado. Um abraço. Mas fiquei muito contente, o vereador Ari Friedenbach, ele disse assim no início do programa, ele disse assim, aqui a gente aprende, já veio outras vezes, eu vim pela primeira vez, aprendi muito. Meu caro Reinaldo Tavares, nossa, quanta coisa eu tenho ainda que aprender com você. Vou ler esse livro, viu? Um abraço. Garreta, João Antônio Garreta, que bom tê-lo aqui. Olha, foi um prazer, eu adoro vir aqui. A Zenilda e o Fausto às vezes esquecem um pouco de mim, mas eu estou sempre à disposição. Eu cobro sempre a vinda aqui. E hoje, especialmente, eu queria só registrar, a minha mulher é promotora também, mas ela se formou em jornalista. Eu sou amigo de um grande jornalista chamado Edgar Oliveira Barros, que seguramente vocês conhecem. E eu adoro jornalismo, eu não tenho nada a ver, mas hoje eu aprendi muito e esse livro estou louco para comprar e acho que todo mundo devia conhecer, porque a história do rádio é a história do Brasil. Não, é a história do Brasil. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon. Na pauta, José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cleo Rodrigues, Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.